Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, quando os israelitas receberam de Deus a ordem para expulsar todos os habitantes da terra prometida, que foi dada por herança aos seus pais, porém eles não o fizeram e habitaram com muitos povos esses inimigos dos israelitas. Essa convivência trouxe os costumes, principalmente a idolatria a seus deuses, e tomaram as filhas do povo pagão a casamento e deram suas filhas aos filhos dos estrangeiros. Esses maus costumes e a desobediência ao que fora dito através de Moisés antes da sua morte, essas atitudes desagradaram ao Senhor, que punia a Israel sempre que esse fato acontecia. O Senhor entregava os israelitas nas mãos dos seus inimigos, quando os oprimia, escravizava e os obrigavam a pagar tributos. Entre esses inimigos que habitavam bem próximo do acampamento dos hebreus, se levantou contra eles. Eram os midianitas. E quando os israelitas eram conquistados por algumas nações pagãs, os hebreus rogavam ao Senhor por libertação, até quando o Senhor levantou a Gideão para livrar o seu povo das mãos dos midianitas. E quem foi Gideão e sua importância no meio dos israelitas? Gideão foi o quinto juiz de Israel. Até então, era personagem simples, sem muita notoriedade entre os israelitas. Apesar de pouco provável, mas talvez foi o maior juiz de Israel, porque era de uma pequena clã dos hebreus. Sua maior e importante tarefa era esconder o que plantava para que os midianitas não os tomassem. Naquela época, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Então, quando os israelitas clamavam ao Senhor por causa de Midian, Deus lhe enviou um profeta que disse: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os seus deuses, os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos." Então o Senhor veio a Gideão, filho de Joás, que em dado momento estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Embora a Bíblia o descreva como tímido, Gideão se tornou o maior de todos os 15 juízes após o seu encontro com Deus. Comparado com alguns dos outros juízes que governavam Israel, Gideão parece receber muito destaque no Antigo Testamento, sendo mencionado em mais de 2 capítulos, enquanto alguns deles recebem apenas parte de um capítulo. Conhecido como o maior juiz de Israel, porém era um governante tímido, Gideão pertence à menor das tribos de Israel. No encontro com Gideão, ocorreu quando o anjo do Senhor apareceu a ele e lhe disse: "O Senhor está com você, poderoso guerreiro." Então respondeu Gideão ao anjo de Deus: "Ah, Senhor, se estais conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian." O Senhor se voltou para ele e disse: "Vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando?" Mais uma vez assentiu Gideão: "Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família." "Eu estarei com você", respondeu o Senhor, "e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem." No livro de Juízes, capítulo 7, narra a impressionante vitória de Gideão sobre os midianitas, um evento que destaca
a soberania de Deus e a importância da fé e da obediência. Deus instruiu Gideão a reduzir o seu exército 2.000 homens para 300, enfatizando que a vitória viria não pela força militar, mas pela intervenção divina. Essa diminuição drástica não é apenas uma tragédia militar, mas uma demonstração clara de que a vitória virá pela intervenção divina e não pela força humana. Deus explica a Gideão que se o exército fosse muito grande, os israelitas poderiam se vangloriar de sua própria força e habilidades, em vez de reconhecer a mão de Deus na vitória. A seleção dos 300 homens é feita de forma surpreendente. Aqueles que se agacham para beber água com a mão, em vez de se deitar na beira do rio, foram escolhidos. Isso demonstra a habilidade e a vigilância e também reflete a importância de estar preparado e atento, mesmo em momentos mais difíceis. Após a redução do exército para apenas 300 homens, Deus revela um princípio totalmente fora dos padrões de lutas convencionais. Deus ordena que Gideão divida o seu exército em 3 grupos, posicionando-os ao redor do acampamento dos midianitas durante a noite. Cada soldado é instruído a tocar a trombeta e a quebrar os jarros que contêm as tochas, criando um efeito de surpresa e desorientação. O som das trombetas e o brilho das tochas, juntamente com o grito coletivo dos israelitas, geram um pânico entre os midianitas que se voltam contra si mesmos em confusão. Essa estratégia demonstra que a verdadeira força não vem da quantidade de soldados ou da força militar, mas da obediência à vontade de Deus. A fé é o meio central que destaca a confiança de um povo diante das lutas, por maior que seja. Ao invés de depender da força militar ou números, Gideão e seu exército são chamados a confiar na promessa de Deus de que ele lhes garantiria a vitória. Quando os israelitas tocaram as trombetas e gritaram, eles estão expressando sua confiança em Deus e a sua determinação em seguir suas instruções. Essa ação coletiva de fé é o que provoca confusão entre os midianitas, levando à sua derrota. O papel da fé na vitória também nos ensina que em nossas próprias vidas devemos confiar em Deus em tempos de dificuldades e incerteza. A verdadeira fé não é apenas acreditar que Deus pode agir, mas também agir de acordo com essa crença, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. A fé é uma resposta ativa que nos convida a participar do plano de Deus. As consequências da conquista descrita neste episódio são multifacetadas. Refletem tanto os resultados imediatos da vitória sobre os midianitas, quanto as implicações a longo prazo para o povo de Israel. Além disso, a vitória sobre os midianitas tem um impacto significativo nas relações de Israel com as nações vizinhas. A fama de Israel se espalha e as nações que habitam a região começam a temer o povo de Deus. Essa reputação não apenas serve como um aviso para os inimigos, mas também estabelece Israel como uma força respeitada na região. E também essa conquista traz à tona a responsabilidade de que o povo de Israel tem em manter a fidelidade a Deus. O povo é chamado a lembrar que a verdadeira força e sucesso que vem de Deus e que a desobediência pode levar à perda das bênçãos e à separação de sua presença. Ao refletirmos sobre as consequências da conquista, somos desafiados a considerar como as nossas vitórias e conquistas impactam nossa vida espiritual. O que aprendemos com a história de Gideão? Podemos aprender que Deus pode agir através de qualquer pessoa, até mesmo dos crentes mais tímidos e de pouca fé. Um líder nem sempre é o mais ousado e extrovertido. Deus muitas vezes age
por meio de crentes que vêm das origens mais humildes, como Gideão. Quando nos escondemos daquilo que mais nos assusta, Deus nos impele a enfrentá-lo de frente. Em segundo lugar, Deus não permite muletas metafóricas. Embora concorde com os testes de Gideão, com a prevenção, quando a hora da batalha chegar, ele se recusa a dar a Gideão a segurança de um exército numeroso, reduzindo-o ao essencial, com apenas 300 homens. Porém, eles sabem que precisam confiar em Deus para alcançar a vitória. E o mesmo acontece em nossas vidas. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.